Lucas, capítulo de número 20, versículos de número 9, diz assim: E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante vossas mãos ao céu, levante a palavra de Deus, peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Oricanta labassurianda labaia. Meu Deus, que maravilha, Senhor, é estar em tua casa, meu Pai, em tua presença. Meu Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que é a profecia viva, meu Deus do céu. Fala a tua igreja, fala os ouvintes, ó Pai, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, meu Deus. Tira os empecilhos, os impedimentos e alimenta, meu Deus e meu Pai, a nossa alma. Nos abençoe e nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupeis vossa mão e dê uma salva de palma, com alegria, a Jesus. Glórias a Deus. Peço, igreja, por favor, toda a reverência. A palavra do Senhor, tenho certeza que Deus, Ele tem uma mensagem ao nosso coração. Eu espero que o Senhor fale nessa noite contigo aquilo que você precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do nosso Deus. Nós vemos aqui o Senhor mais uma vez, juntamente com o povo, porque Jesus ele tinha duas formas de se expressar. Quando Jesus ele estava sozinho com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele falava abertamente, literalmente, com os seus discípulos. Mas quando Jesus ele estava com a multidão, Jesus estava com o povo constantemente, todas as vezes, Deus abençoe o presbítero, todas as vezes que ele ia falar com a multidão, Jesus ele falava por parábola, e comparando as coisas do céu com as coisas da terra, para que as pessoas pudessem aprender
entender, na verdade, o que Jesus iria falar acerca do céu. E aqui Jesus, a Bíblia diz que ele começa a falar ao povo uma parábola. E ele começa dizendo, né, que havia um homem, que esse homem ele plantou uma vinha, né, e em ele plantando essa vinha, ele também arrendou essa vinha a alguns lavradores. E a Bíblia diz então que ele foi para fora da terra por muito tempo, né? Quando se diz muito tempo, não se definimos, né? Não pode definir muito tempo, né? Um tempo incalculável que somente ele sabia, né? Ele não disse o dia, ele não disse o mês, ele não disse o ano e nem a hora que ele iria voltar. Simplesmente ele planta uma vinha, ele prepara tudo, deixa tudo preparado, porque ele não está para cuidar daquela terra. Então ele arrenda, né, aquela terra para alguns lavradores. E num determinado tempo, né, que ali fosse o tempo que ele quisesse, então ele voltaria, iria pedir conta acerca da vinha que ele arrendou àqueles lavradores. E presta atenção que no tempo determinado, está dizendo aqui no devido tempo, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Meus irmãos, ele está dizendo aqui no tempo determinado. Quando nós observamos, quando a Bíblia fala a palavra tempo, a Bíblia está dizendo não o tempo de Deus, mas está falando o tempo do homem, né? Porque, como nós falamos esses dias aqui, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele escreveu, né, dizendo que Deus é aquele que trabalha dentro do tempo e trabalha fora do tempo. O tempo não existe por causa de Deus, o tempo existe por causa do homem, existe por causa de mim e de você, existe por causa de nós. Mas Deus, para ele, tanto faz como tanto fez. Para Deus ele não conta o tempo como nós contamos. Por isso que o Salmos 90, no versículo de número 2, o salmista, conhecido como Moisés, né, um dos salmos mais velhos da Bíblia, lá no capítulo 90, no verso de número 2, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade o Senhor ele é. Então veja bem que Deus ele é eterno. O tempo para Deus não quer dizer nada. O tempo para Deus talvez é como segundo, décimo, centésimo, milésimo de segundo, é coisa que praticamente para nós não se calcula. E veja que esse Senhor, no devido tempo, ele vai mandar os seus servos aos lavradores para que prestasse conta, para que ali desse do fruto da vinha. Mas como aquele Senhor, ele demorou um determinado tempo, dizendo no tempo do homem, aqueles lavradores que não eram lavradores bons, que eram lavradores que tinham coração maligno, que eram lavradores egoístas, que tinham coração de pedra, aqueles lavradores simplesmente, eles acharam que pela demora do dono da vinha, que aquele senhor talvez tinha morrido, que aquele senhor não viria mais, mas de repente alguém chega no nome do Senhor e cobra os frutos da vinha. Mas o que a Bíblia mostra aqui para nós? Que eles simplesmente, eles recebem aqueles lavradores no soco, nos pontapés, na paulada. A Bíblia diz que eles espancam aqueles lavradores e mandam eles de volta de mão vazia. Eles eram muito malignos, ou eles acreditavam que aquele lavrador aqueles que foram enviados pelo dono da terra, da vinha, talvez fosse um usurpador, talvez não era de fato mandado pelo dono. Mas o que acontece? Aquele homem insistente,
A Bíblia diz que ele torna a mandar outro servo, como está no verso 11, mas eles também espancam este e afrontam-o, e mandaram ele vazio. Xinga ele, bate, humilha, tira sangue e manda ele de volta com as mãos vazias. A Bíblia diz ainda que o senhor daquela vinha manda ainda mais um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. De igual forma como fizeram com o primeiro, com o segundo, eles também fazem com o terceiro e expulsa. Quando eles fazem isso e expulsa, ele está dizendo que tudo aquilo é deles, que eles não devem nada para ninguém, que se alguém quisesse teria que comprar, mas não ia levar nada daquela terra. Interessante é que o senhor daquela vinha, ele faz uma pergunta: o que farei? E ele tem uma ideia: já sei, mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeite. Veja que quando o Senhor aqui da vinha, ele fala o meu filho amado, ele está falando aquele filho que ele ama com todo o amor entranhável, é aquele filho único que ele cuida com todo o amor, é aquele filho que é o herdeiro legal de tudo que ele terá, de tudo que é dele, na verdade. Tudo que é do pai é do filho. Ele perde homens devido àquela perseguição. Ele diz: eu vou mandar meu filho, eles vão respeitar, o meu filho irá no meu nome, vai fazer o que eu mandei. E então diz a palavra que o filho vai. Interessante é que os lavradores, eles vendo o filho, eles vão arrazoar e entre si, e eles vão dizer: olha, aquele é o herdeiro, vamos até ele e então matemo-lo, para que a herança seja nossa. Veja que eles queriam de toda forma possuir a terra, eles queriam de toda maneira tomar posse daquilo que não era deles. Meus irmãos, presta bem atenção que essa situação é como que um fazendeiro, ele vai vai fazer uma viagem, vai para fora do país, e ele deixa ali alguns homens que era da sua confiança, tomando conta da sua fazenda. Ele arrenda, fala: olha, tudo que vocês plantarem aqui é meu, mas fica como fosse de vocês, tudo que vocês plantarem vai ser de vocês, eu vou querer um percentual, vocês me dêem aí 30% do que vocês produzir, vai ser meu, vocês guardam para mim, e eu vou para uma missão, mas um dia eu vou voltar, eu vou querer o que é meu. E aquele fazendeiro confia naquelas pessoas que ele deixou tomando conta. Só que um dia que ele volta, ele está na sua casa, sem ser a casa da fazenda, e ele envia homens dele de confiança a tomar posse daquilo que foi acordado entre as pessoas que ficaram na fazenda. Aquelas pessoas, pelo tempo, pelo trabalho árduo, por tudo que eles fizeram, produziram, eles acham que tudo ali é deles, e ele espanca aquela pessoa, bate e manda embora. Venha outro homem enviado pelo fazendeiro, eles fazem a mesma coisa. O fazendeiro envia mais um terceiro, eles fazem a mesma coisa. Agora o fazendeiro: vou mandar meu filho já está adulto, é o herdeiro legal, eles conhecem o meu filho, eu vou mandar ele agora. Então ele manda o filho, só que quando chega lá, que ele entra da porteira para dentro, chega na sede, aqueles bandidos, que não tem outra palavra para dizer,
olha para o filho e diz: aquele é o herdeiro de tudo, vamos matá-lo, e nós vamos tomar posse da herança, a herança vai ser nossa, nós seremos o herdeiro. E assim a Bíblia diz que eles lançam fora da vinha e o mataram. E a Bíblia vai dizer para nós: que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? E a Bíblia continua dizendo: irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Vamos entender o que quer dizer essa palavra, levando para o âmbito espiritual, fazendo análise. O versículo de número 9, a palavra de Deus fala de um certo homem, fala do dono da vinha. Quem que é o dono da vinha? No âmbito geral, o dono da vinha é Deus. É o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e o Criador da terra. A Bíblia diz que o Senhor, que esse homem, o dono da vinha, ele planta uma vinha. E quem é a vinha? A vinha simboliza Israel. A palavra de Deus não fala para nós, lá no livro de Deuteronômio, entre outros, no Pentateuco escrito por Moisés, que de todas as nações que havia na terra, Deus, ele escolhe unicamente Israel. É como se fosse um aprisco feito pelo Senhor, e ele coloca Israel dentro daquele aprisco, aonde ele seria o pastor daquele povo, daquela nação, aonde ele iria suprir aquele povo com tudo, com os bens materiais e espirituais, com tudo que Israel houvesse de mister, houvesse necessidade. E a Bíblia diz que este povo seria a menina dos olhos de Deus. Então esta vinha simboliza Israel. E a outra situação aqui que é interessante, que o Senhor, ele vai arrendar essa vinha para alguns lavradores. E quem são os lavradores? Os lavradores são os líderes religiosos. Por que os líderes religiosos? Porque o Senhor, ele colocou aquele povo na mão de homens, para que pudesse cuidá-lo, para que pudesse dirigir aquele povo. Como nós sabemos, o primeiro que Deus coloca foi na mão de José, depois Deus coloca na mão de Moisés, e assim Deus vai colocando líderes religiosos, Deus vai colocando juízes diante daquele povo, para que pudesse cuidar do povo de Deus. Presta atenção, a Bíblia diz que quando o povo de Israel, eles estavam sem liderança, quando o povo de Israel estava sem um líder, o povo de Israel, eles se tornavam escravos das outras nações. Por quê? Porque eles sem liderança, quando um povo está sem liderança, o povo perece. Todo povo precisa de um líder, assim como toda casa precisa de um cabeça, de alguém responsável. Quando você olha no livro de Juízes, todas as vezes que um juiz morria, o líder daquele povo morria, Israel se apostatava, Israel adorava os deuses das outras nações, o Senhor punia, o Senhor castigava aquele povo, humilhavam aquele povo, até que eles lembravam de Deus, até que eles voltavam para a presença de Deus, buscava, chorava. A Bíblia diz que Deus levantava outro líder, Deus levantava outro homem,
e colocava aquele homem de frente do povo, e Deus era com aquele líder, e por intermédio daquele líder, Deus dava vitória nas guerras, nos combates contra Israel. Israel vencia, Israel progredia, Israel crescia, Israel rompia. Mas quando aquele povo perdia o líder numa morte, então o povo entrava em declínio. Igreja, deixa eu abrir um parênteses. Talvez muitos não saibam, mas eu quero dizer uma coisa aqui: o Israel de Deus de hoje, a igreja de Deus de hoje, que somos nós, muitos Israel de Deus, muito povo de Deus, muita tribo, vamos dizer dessa forma, as denominações, estão perecendo, porque os líderes estão doentes, estão enfermos, morreram, e a igreja está sem liderança. E quando a igreja está sem liderança, a igreja corrompe, a igreja não tem direção, a igreja não tem visão, a igreja não tem pão, a igreja não tem água, fonte das águas. A igreja deixa cisterna de água para buscar uma cisterna de águas rotas. Quantas igrejas, quantas pessoas estão perdidas, não sabem se vão adiante, se retrocede, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Quantos estão perdidos? Porque está sem direção de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Senhor Deus, Ele disse que Ele vai levantar um pastor. Ele vai levantar um pastor que ama, Ele vai levantar um pastor que busca, que está ferido, Ele vai levantar um pastor que cura aquela que está enferma, Ele vai levantar um pastor que dará vida pelas ovelhas, Ele vai levantar um pastor que vai apacentar com equidade, que vai apacentar com amor, que vai apacentar com juízo. E a outra situação que diz aqui a palavra de Deus, que o Senhor, Ele envia os seus servos, como enviou a primeira leva, a segunda, a terceira leva. Pastor, mas quem são esses servos? Esses servos, olhando pela palavra de Deus, são sacerdotes, são levitas, são profetas e profetisas, que Deus, o Senhor, enviou para anunciar a Israel que voltasse para Deus, que se arrependesse dos seus pecados, que abrisse o seu coração para o Senhor, que deixasse a idolatria, que deixasse as outras religiões, que se achegasse ao Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que os formou, que os tornou como uma nação poderosa. Quantas das vezes a Bíblia mostra para nós que o Senhor, Ele enviava os seus servos, madrugando e enviando, Ele enviava o seu servo todo o tempo, mas muitos, como está em Jeremias 28, 29, quando nós olhamos lá, nós vemos quando está ali um profeta, o profeta Jeremias, ele profetiza ali no templo, quando o povo está cativo, ele diz: olha, o Senhor manda dizer que o povo vai ficar 70 anos no cativo, presta atenção, e eles não sairão de lá enquanto não cumprir os 70 anos. A Bíblia diz que levanta um outro profeta, um falso profeta, e aquele profeta, que não era profeta de Deus, era profeta, profetizava por dinheiro,
profetizava aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que o povo gostava. Oh, meus irmãos, como tem gente enganada, como tem pessoas enganadas, como tem pessoas no avesso, como tem pessoas sujas, como que tem pessoas rebeldes. Vai consultar profeta por aí, vai consultar profetisa, e recebe profetada, recebe soco. Deus está contigo, Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a tua história. Meus irmãos, uma coisa que Deus quer do seu povo, Deus quer do povo obediência. Deus quer que o povo se converta, que o povo se arrependa dos seus pecados, que o povo contorne, volte para Deus, ande como o Senhor Deus quer. Essa é a palavra que Deus tem para todos aqueles que vai consultar profeta por aí. É pessoas divorciadas, é pessoas que casou 2, 3 vezes, é pessoa que vive em adultério, na mentira, no roubo, na falsidade, na macumba, na mentira. Aí eu vou lá consultar, vou ver o que Deus fala comigo. E chega lá o profeta: olha, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus está contigo, Deus contempla o que você está fazendo, Ele vê a tua fidelidade. Aonde? Isso incentiva, isso é um incentivo, isso excita a pessoa cada dia pecar mais, a pessoa cada dia fazer a vontade do cão, a vontade do diabo. Ué, eu estou errado, eu sei a vida que eu estou. Deus falou pela boca do homem de Deus, que pela boca da mulher de Deus, que Deus está comigo, que Deus está agradando da minha sinceridade. Eu te pergunto, quando que o indivíduo desse vai se converter? Nunca vai se converter. Por quê? Porque ele está ouvindo coisas que agradam. Ele está errado, ele sabe. Ele lê a Bíblia, ele ouve palavra, ele sabe que ele está errado, que ele está condenado ao inferno. Mas Deus usou o homem de Deus, Deus usou o profeta, falou que está comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A Bíblia fala no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, no teu nome, Senhor, no teu nome eu fiz maravilha, Senhor, no teu nome eu curei, Senhor, no teu nome eu profetizei, ah, Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa, Senhor, olha para mim, Senhor, o que eu fiz no teu nome. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem negócio com a palavra dEle, Ele não tem negócio com o homem. O que faz as coisas é a palavra de Deus, não é o homem. O compromisso de Deus não é comigo, é com isso aqui, ó, é com a palavra dele. E ai de mim se eu não falar. Paulo, ele disse: olha, me foi imposto eu pregar a palavra de Deus, e ai de mim se eu não pregar. Senhor, no teu nome eu fiz, curei, estremeci, repreendi demônios. Sabe qual vai ser a palavra dele? Sabe qual vai ser a resposta para tanta oferenda aos ouvidos do Senhor? Ele vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Se aquele que foi usado, entre aspas, para tudo esses dons, o Senhor vai falar: apartai de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Imagina os servos desse suposto profeta, imagina aqueles que seguiram esse suposto profeta. Falar no nome de Jesus é bom, mas guardar a palavra de Jesus, andar como Jesus quer, como Jesus manda, é difícil. Falar no nome de Jesus até o inferno fala, crê em Jesus até o inferno crê, e a Bíblia diz que ele estremece. E obedecer.
Sempre quando alguém vem falar para mim de algum profeta, alguma coisa, vem conversar, eu falo, mas como que é a pessoa? É homem de Deus? É mulher de Deus? A pessoa tem uma boa índole? A pessoa é casada? É divorciada? Como que é? Ah, não, sabe, teve as lutas, os processos, casou, recasou e cai fora. Nem o cara nem ouve mais. Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa, meus irmãos. Deus não tem negócio com desobediente, com rebelde. Ah, pastor, mas Deus está usando. Apartai de mim que eu nunca vos conheci. É no nome de Jesus, não é a pessoa. Você vai seguir um condutor cego? A Bíblia fala que um condutor cego conduz outros ao inferno. Jeremias, ele profetiza, vai ficar 70 anos no cativo. Levanta o profeta Ananias, aquele que profetiza por dinheiro, aquele que profetiza por bênção, aquele que profetiza por um negócio, por uma causa. Ele diz: olha, Jeremias está enganando, Jeremias está mentindo, o Senhor me revela, o Senhor fala comigo, que vai ser no máximo cativeiro 3 anos. Fica tranquilo, o povo só vai dar uma volta, o povo só vai lá curtir, ficar uns dias de folga, e o Senhor vai trazer de novo. Todo mundo exalçou aquele profeta Ananias, gritou o nome dele, exaltou, jogou dinheiro para ele, fez aquela festa. Todo mundo olhou para Ananias, para Jeremias, começou a vaiá-lo, como se fosse um babaca, como se fosse um homem que queria colocar jugo na cabeça dos outros, no pescoço dos outros. Ananias chega, pega ali o jugo e diz: olha, o Senhor vai fazer assim com o jugo que está sobre o povo, vai quebrar. Quebrou aquele jugo, jogou por terra. Todo mundo começou a dar risada de Jeremias. Mentiroso, falso profeta, negacionista, quer ver o povo sofrer e não sei o que, sai daqui, nós não queremos você aqui não, traidor da nação, enfim. Jeremias é humilhado, ele baixa a sua cabeça e ele segue o seu caminho e vai embora. Talvez perplexo ao ouvir o que fora dito dentro do templo, o que os príncipes, os líderes religiosos estavam fazendo com as coisas de Deus. E no tocante à sua trajetória, à sua caminhada, falando com Deus, o Senhor diz para ele: Jeremias, volta lá, eu tenho uma palavra para aquele povo. Jeremias dá meia volta, não é a vontade dele, a vontade de Deus é o que nós falamos aqui esse dia, que o profeta ele não tem o que escolher, ele não tem um lugar bom, é onde Deus mandar ele tem que ir, ele é uma ferramenta viva. E ele então vai lá, chega novamente, todo mundo ali comemorando, bebendo, se alegrando, fazendo festa, jogando Ananias para cima, gritando o nome dele. O Senhor vai direto em Ananias, que está no meio do povo, e diz: olha, você quebrou o jugo de madeira, só que agora o Senhor coloca jugo de ferro. Como você enganou esse povo, como você falaste mentira contra Deus, no nome do Senhor, tu vai descer a sepultura, e todos saberão que é Deus que fala nesse lugar. O jugo de madeira você quebrou, mas Deus coloca jugo de ferro, e o povo vai ficar 70 anos no Egito, e essas são as minhas, vai embora. 70 anos da Babilônia, perdão, e vai embora. Daqui a pouco o que acontece com Ananias? Ananias tosse, sei lá, grita, pega uma febre, está sendo Ananias sepultado, e todo mundo olha aquilo e vê que é um sinal. Passa um mês, passa 5 meses, passa 1 ano, 2, 3, 5, 10. Eu acho que o profeta estava certo. Eu acho que Jeremias está certo. Passa 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho que Jeremias estava certo.
Meus irmãos, a Bíblia diz que o profeta será conhecido como profeta, que aquilo que ele falou da parte de Deus se cumpra. Então ele será tido como profeta. Pelo contrário, não toque a buzina, não exalte, fique em paz, deixa Deus cumprir. Então esses servos eram profetas e sacerdotes enviados por Deus para falar em Israel. E quantos profetas foram mortos? Se nós olharmos a palavra de Deus, quando está lá em Amós, no capítulo de número 4, no capítulo 5, quando o Senhor, por intermédio do profeta, chama o povo de Israel, as mulheres de vacas de Bazã, as mulheres que humilhavam os homens, que pisavam nos homens, que vivia na noitada, na boemia, na bebedeira, que vivia na promiscuidade. Os profetas iam profetizar da parte de Deus, mandava matar. O sangue dos profetas era derramado pelas ruas. Eles estavam com a vida boa, eles estavam fartos, não estavam sendo humilhados, não estavam sendo perseguidos, não estavam sobre o jugo de nenhuma nação, estavam em rebeldia contra Deus, estavam sobre o domínio de Jeroboão. Mas no capítulo 4, no versículo 12 de Amós, o Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares o Senhor teu Deus. O Senhor está dizendo: Israel, vocês que matam os meus profetas, vocês que derramam o sangue dos meus profetas pela rua, vocês que sepultam meus profetas vivos, preparem-se, preparem-se, porque haverá um trono, haverá um julgamento, haverá um juízo. Preparem-se, porque todos vocês estarão diante do meu trono, e todos vocês terão que dar conta de cada palavra que saiu da boca dos meus profetas, de cada gota de sangue que fora derramado por vocês. Prepare para encontrar com o vosso Deus. Escolher Deus é uma opção. Isaías 55, o título de Isaías 55, o tema diz: todo o povo é convidado a aceitar o Senhor, a servir o Senhor. Todo o povo é convidado, Deus não obriga. Eu estou aqui não porque eu fui obrigado, eu estou aqui por amor, pelo que Deus fez pela minha vida. Talvez você é ingrato. O que mais tem hoje, eu estava até conversando com o irmão e dizia: o que hoje mais tem é ingratidão. O que mais tem é ingratidão. A pessoa vem humilhado, cabisbaixo na casa de Deus, chora. Eu não conheço o coração, nem me interessa, mas Deus conhece. Deus dá uma oportunidade. Peraí, eu vou ajudar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou abrir uma porta, eu vou abençoar o casamento, eu vou, sei lá o que a pessoa precisa, eu vou abençoar. Vamos ver se a pessoa vai ter um pingo de gratidão. Deus dá a vitória, a pessoa nunca mais volta. O que anda menos corre. A pessoa não vem aqui pelo menos para: deixa eu contar a bênção, eu estava assim, eu estava assado, eu estava cozido, eu vim aqui, Deus me deu graça, Deus ouviu a minha oração, eu fiz uma campanha, Deus me deu a vitória, e foi assim, assim, assim. Estou aqui para agradecer a Deus, para aumentar a fé da igreja, e para o nome do meu Deus ser glorificado. Eu sou grato a Ele. Ou fazer um culto de ação de graça, ou pagar o voto. A pessoa, ó, dá no pé, pronto, Deus me curou, estou renovado, agora vou poder curtir o mundo de novo. Agora vou poder servir o mundo de novo, vou encher a cara de novo. Eu estava com AIDS, Jesus me curou. Eu estava com qualquer outra doença aí, sexualmente transmissível, Jesus me curou. Vou voltar agora à boemia, vou voltar agora para o mundão, vou encher a cara de novo. Estava morrendo de cirrose, Deus me deu um fígado novo, agora vou encher de novo a minha cara, vou curtir o mundo. Tem gente que gosta de ser capacho do diabo.
Tem gente que é aquele sadomasoquista, gosta de viver, tem prazer em apanhar, ele tem prazer em sofrer. Quanto mais sofre, mais ele quer sofrer. Tem gente que é assim, tem gente que é dessa forma. Eu digo por mim, eu tenho prazer em servir o meu Deus. Eu sou grato, eu sou fiel ao meu Deus, que olhou para mim no momento que eu mais necessitava, estendeu a mão, diz: meu filho, segura nas minhas mãos, dá tua mão aqui, eu vou te levantar, eu vou tirar você desse charco de lodo, eu vou tirar você desse lamaçal do pecado, eu vou te colocar você sobre uma rocha, eu vou aqui te estruturar, eu vou te estabilizar, eu vou te dar sandálias novas, eu vou te dar vestes novas, eu vou colocar um anel de honra na tua mão, meu filho. Olha, você não será meu servo, você será meu filho amado. O que é meu é teu, você terá herança. Eu tenho prazer, eu amo servir a Deus. Talvez tem pessoas aqui que têm interesse só. Eu estou aqui por interesse, eu estou aqui porque alguma coisa aconteceu, aí eu estou aqui porque a casa caiu, entre aspas, eu estou aqui porque as coisas estão indo mal, eu vim aqui para ver o que Deus vai falar. A palavra de Deus é essa para você. Deus quer gratidão. Você não é obrigado a servir a Deus, assim como Deus não é obrigado a fazer nada por você. É recíproco. Por que você quer que Deus faça se você não quer fazer nada para Deus? Deus não te obriga, então Ele também não tem obrigação de fazer nada por você. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. E Ele fez muito bem. O que Deus fez? A Bíblia diz em 3,16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguma coisa melhor que Deus poderia fazer por você? Salvação, vida eterna, tem alguma coisa melhor do que isso? Não, não existe. Não existe. Então o que Ele pôde fazer, Ele fez pela tua vida. A Bíblia diz agora, na sequência, no verso de número 13, que o dono daquela vinha, ele vai enviar o seu filho amado. Aquele certo homem que plantou a vinha é Deus. A vinha é Israel. Os lavradores maus são os líderes religiosos, aqueles servos que Ele enviou, sacerdotes e profetas. E a Bíblia diz que agora Ele vai enviar o seu Filho amado. Quem é o Filho amado? Jesus Cristo. Em todo o tempo Deus envia os seus servos e profetas. Chega no Novo Testamento. No Antigo Testamento eram sacerdotes, eram os profetas. Chega no Novo Testamento, quem Deus envia? O seu Filho amado. Vou enviar meu Filho, vou ver se agora eles acreditam, porque os meus servos, os profetas, foram mortos, foram rachados ao meio, foram queimados, foram lançados no fogo. Vamos ver agora eu vou enviar meu Filho amado, vamos ver se eles vão aceitar, vamos ver se eles vão respeitar, vamos ver se eles vão se voltar para mim, se eles vão dar a mim aquilo que é meu, se eles vão dar a glória que eu mereço. Então diz que o Senhor envia o Filho amado. O Filho amado, como está no verso de número 13, chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Filho amado, ele é enviado, né? Jesus, ele se transforma, né? Ele vira ali, né? Passa pelo processo, porque não havia outro que pudesse ser enviado a não ser Jesus. Não havia um anjo que poderia fazer o sacrifício. O único que poderia era Jesus. Jesus se torna um embrião. Jesus, ele passa por aquele processo ali no ventre de Maria. E Jesus, então, ele nasce como homem. Meus irmãos, presta atenção nessa junção
Presta atenção que eu falei, isso é muito interessante. Essa junção do Espírito Santo, que permite Jesus ali como embrião entrar na madre de Maria, Jesus ser gerado ali, Jesus ele vai receber aí o seu nascimento, duas situações. Ele vai receber uma vida carnal e uma vida espiritual. Jesus vai ser 100% homem carnal e 100% Deus espiritual. Na vida espiritual, Jesus como Deus, a Bíblia fala para nós que Jesus, ele recebe, na parte espiritual, ele como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, ele recebe todo o poder, nos céus, na terra, embaixo na terra. Não é assim que a Bíblia diz? Ele recebeu todo o poder foi lhe dado. Só que Jesus como homem, da parte de Maria, Jesus também recebe alguma coisa. O que Jesus recebe? Jesus recebe fadiga, Jesus recebe cansaço, Jesus recebe fome, Jesus recebe dor, Jesus recebe o seu sangue. Tudo aquilo que nós como homens sentimos que nós temos, Jesus também teve do lado de Maria, do lado da carne. Mas do lado de Deus, da parte espiritual, Jesus ele teve todo o poder. Como tem todo o poder, porque ele está à destra de Deus, ele está sentado à direita de Deus. Então Jesus ele vem a essa terra, mas a Bíblia mostra para nós que ele veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam, o rejeitaram. Só que o que acontece? A palavra de Deus vai mostrar para nós que vai ter mais uma classe de pessoas, que a Bíblia mostra aqui, os outros. Esses outros, que a palavra do Senhor está dizendo, esses outros são os gentios. Jesus ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles, os outros que o receberam, deram-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Então Jesus veio para os judeus, mas eles não quiseram. Então ele veio para os outros. Os outros quem é? Os gentios. Quem são os gentios? Eu, você, toda a classe de pessoas do mundo que não são judeus. Todos nós que recebemos Jesus, nós agora somos feitos filhos de Deus por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós observamos aqui pela palavra de Deus que todas as pessoas, todos aqueles que não permaneceram em Cristo, que não conseguem permanecer, eles são recusados. Não existe uma pessoa que não permaneça em Cristo que aceite. Quantas pessoas estão enganando, sendo enganadas? Não, eu já fui crente, eu conheço bem isso aí. Não é bem assim não, esse negócio não é como o pastor prega não. Eu conheço, eu já preguei, não é assim não, eu estou certo. Quem está errado é ele, quem está errado é a igreja. O desviado tem desviado a tudo. Tem desviado, que quer dizer que ele está correto e o povo que está na igreja pagando o preço está errado. Mas aquele que não permanece em Cristo, ele é recusado, ele é excluído, o seu nome é riscado do livro da vida. Interessante é que o céu, ele não contém, no céu não contém mais nenhum mensageiro. Por que não contém? O mensageiro de Deus que havia antes chamava
Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, como ele mesmo diz, ele veio para cumprir toda a palavra de Deus. Ele veio para fazer toda a vontade de Deus, expor toda a vontade, toda a palavra, toda a mensagem de Deus. Então, se nós rejeitamos esse mensageiro, não há outro, alguém está esperando outro Messias, mas se nós rejeitarmos esse mensageiro, essa mensagem aqui, que é o verbo de Deus, que se tornou carne, a palavra que se tornou vida, se nós rejeitarmos ele, se nós rejeitamos Cristo, presta bem atenção, nós estamos fechando a porta da bênção, a porta da vitória, a porta do céu e a possível esperança da salvação, de uma vida melhor que está em Cristo. Nós estamos fechando essa porta, ou seja, toda a certeza de uma vida melhor, toda a certeza de algo que você quer melhor, se você rejeita Cristo, você está fechando essa porta. Você não vai ter essa surpresa que você espera. O adversário, Satanás, ele pode te dar com uma mão, mas ele vai tirar com as duas, ele vai levar a tua alma para o inferno. O intuito do ladrão, comparado com Satanás, é matar, roubar e destruir. Ele não veio para praticar outra coisa. A função do diabo é tripla: matar, roubar e destruir. Mas preste atenção numa coisa, a palavra do Senhor fala para nós em Hebreus, que como esses homens que arrendaram a terra, que tomaram posse dela, que espancaram os servos, que matou o filho do dono da vinha, que matou Jesus Cristo. Alguém pode dizer: pastor, todos eles são dignos de morte, porque eles mataram Jesus, eles colocaram Cristo de novo na cruz, no vitupério. Mas preste atenção, meus irmãos, existe hoje, nos nossos dias, muitas maneiras. Quer ver? O escritor aos Hebreus, eu já encerro, o escritor aos Hebreus, ele escreveu aqui na sua missiva, na sua carta, a partir do verso de número 4, capítulo 6, verso 4 de Hebreus. O escritor diz assim, preste bem atenção: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Versículo 6: e se recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à cruz. Como que nós colocamos Cristo de novo na cruz hoje? Como que nós colocamos? 4 formas. A primeira é quando a pessoa nega a divindade, a sua divindade, a divindade de Cristo. Quando a pessoa nega que Jesus ele veio do Pai. Se nós olharmos na Bíblia, há aqueles religiosos que diziam que Jesus era um impostor, que tudo que Jesus fazia era por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Não acreditava na divindade de Jesus. Então esses que eram líderes religiosos colocava Cristo na cruz de novo. Se você é um desses, tenha cuidado. Tenha cuidado com o que você fala. Se você não sabe do que se trata, fecha a boca e aprende, lê, estude.
aprenda. A segunda coisa é negar a expiação. Se não houvesse a expiação, não haveria salvação, não teria como o homem chegar até Deus, o homem iria direto para o inferno. Então todos aqueles que negam a expiação de Cristo, também eles não têm salvação, eles não acreditam. Para eles não há salvação, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. A terceira coisa, permanecendo indiferente às reivindicações. Para mim não quer dizer nada, indiferente. Eu sou o que sou, eu tenho meu pensamento, eu tenho minha vida, eu vivo. Ignora, isso é ignorar. Esse tipo de gente que ignora as coisas de Deus está colocando Cristo de novo na cruz. E por último, é o que mais hoje tem, até os crentes: não obedecer o Evangelho de Cristo. Esse quarto ponto, que é não obedecer o Evangelho, nós sabemos que o inferno está reunido na terra, propagando a heresia, propagando o ecumenismo, propagando o SEMI e o Conselho Mundial de Igreja, lançando aí com a Igreja Católica, o Papa, um novo Evangelho, uma nova Bíblia, um novo Deus, como ele mesmo disse agora, esse mês, no início do mês, que Deus não existe, o próprio Papa falando isso. Quer dizer, quando nós deixamos de crer no Evangelho, que é a palavra de Deus, meus irmãos, o que vai sobrar para nós? Está escrito aqui na Bíblia tanta coisa, para não mentir. Mas o que é uma mentira? Está mentindo. Está escrito aqui para não adulterar. Mas o que é um adultério? Só foi um dia, só foi uma noite. Está escrito aqui para não embriagar com álcool. Mas só foi uma dosinha. Eu pergunto: quem nessa terra vai se salvar? Quem será que vai se salvar? Quem está obedecendo a palavra de Deus? Tudo tem que ser obedecido, mas esse último tópico, recusar-se a obedecer o Evangelho de Cristo. Não, isso foi escrito por homem. Não, meu pastor falou que não é assim. Não, a minha pastora falou que isso não tem problema. Não é assim não, tem muita gente enganada. Eu estou interpretando, a interpretação me traz outra visão, outro caminho, outro sentido. Meus irmãos, eu prefiro crer como está escrito aqui. A Bíblia diz, 12:14 de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você quiser viver de outra forma, viva. Se você quiser viver na rebeldia, se você quiser viver como você acha, se você quiser viver crendo em anjo, adorando anjo, acendendo vela para anjo, faça o que você quiser, mas a palavra está aqui. Nós não vamos ser julgados pelo anjo, nós não vamos ser julgados pela vela, nós não vamos ser julgados pela palavra do pastor, da pastora, nós não vamos ser julgados pela interpretação deles, que eles acham, que eles pensam. Nós vamos ser julgados pelo que está escrito aqui. É o que está lá em 12, 47 e 48 de João. Deixa eu ler para nós encerrar. Só vou ler isso e encerro. João capítulo 12, versículos de número 47 e 48. Diz assim: 47: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando Jesus estava aqui na terra. Agora 48, ele diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia,
E o 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo, falo como o Pai me tem dito. Aí, não está dizendo que você vai ser julgado pelo pastor, pela interpretação, mas vai ser julgado pelo que está escrito aqui. É uma questão de crença, é uma questão de fé. Se você crê, você vai ser bem-aventurado, você vai crer. Se você não crê, pode ter certeza que você já está condenado, com a tua roupinha bonita, com a tua biblinha. Não, eu vou continuar cortando o meu cabelo, eu vou continuar pintando, eu vou continuar me maquiando, eu vou continuar usando roupa curta, eu vou continuar usando roupa de homem, eu tenho prazer em fazer isso, fazer aquilo. O problema é teu. Saiba que o teu evangelho, saiba que a fé que você está depositando numa denominação ou num Deus é uma fé mentirosa, é uma fé fictícia, é um Deus enganador, não é o Deus da Bíblia. Para irmos para o céu, está aqui, só tem essa palavra, não existe outra. Palmas para Jesus, as horas se foram, que Deus nos abençoe em Cristo. Glória a Deus.